Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 62 TVs comunitárias em todo o país. Nós vamos conversar hoje com o almirante Marcílio Boavista sobre um tema que já foi discutido nesse programa e ao qual nós voltamos, precisamente porque ele é de todo ignorado pela mídia, a chamada Amazônia Azul. O que é a Amazônia Azul? Qual é a extensão da Amazônia Azul e quais são as possibilidades da Amazônia Azul? Pois não. Primeiro, agradecer o seu convite, é um prazer estar aqui na sua programação. Surpreendentemente, nesses últimos anos, o Brasil vem crescendo e a sociedade brasileira não está tomando conhecimento desse fato. A gente, desde os bancos escolares, aprende que o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É um Brasil imenso. Mas o Brasil hoje está muito maior que isso. Desde 1994, algumas faixas de espaços marítimos têm sido acrescentadas ao patrimônio do Brasil. E, repetindo, a sociedade brasileira não está recebendo essas informações porque o processo de divulgação dessas boas notícias tem sido muito deficiente. Essas faixas marítimas, elas são as seguintes. Bom, primeiro, o Brasil ele tem uma linha de costa com uma extensão de cerca de 4 mil milhas. Cada milha, 1.852 metros, quase 2 quilômetros. Ao longo de toda essa faixa, 12 milhas para dentro do mar, quer dizer, 22 quilômetros mais ou menos. Essa faixa toda, de largura de 22 quilômetros, chama-se o Mar Territorial Brasileiro. Esse pedaço de mar pertence absolutamente ao Brasil, os direitos são totais, soberania absoluta. Quer dizer, ninguém pode entrar sem autorização do governo brasileiro. Isso, é terra nossa. Somos, inclusive, proprietários de todos os recursos e bens existentes no solo, no subsolo, na água e no ar acima desse solo. A segunda faixa, que é bem mais larga, vai do mar territorial até 200 milhas para dentro do mar. Isso dá pouco mais de 370 quilômetros. Essa faixa não é propriedade do Brasil, mas nós somos os únicos com os direitos de explorar economicamente os recursos que existem nessa faixa. Os recursos do solo, do subsolo e da água sobrejacente. É ali que a Petrobras encontra todo o petróleo e todo o gás que nós recebemos. E isso não é por decisão unilateral do Brasil, não. Isso é resultado de um acordo internacional que está exposto na Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, assinada em 1982 e já em vigor desde 1994, há 13 anos, portanto. E essa mesma convenção, ela cria mais uma extensão para o Brasil, quer dizer, o Brasil é maior ainda que isso. Se certas condições exigentes até da convenção forem atendidas, o país costeiro pode pleitear o aumento, a extensão da sua plataforma continental, desde que ele prove que está atendendo a essas exigências da Convenção. E o Brasil, num trabalho muito grande, já há 20 anos, uma dedicação muito grande da Marinha, da Petrobras e da comunidade científica, o Brasil fez as suas comprovações e ampliou ainda mais, e está pleiteando essa ampliação, essa extensão da plataforma. A soma do mar territorial e da zona econômica exclusiva já dá 3 milhões e 600 mil quilômetros quadrados a mais para o Brasil. Quer dizer, quase 50% a mais de 40% a mais. E mais ou menos a bacia amazônica. A extensão da plataforma são mais 900 mil quilômetros quadrados que nós estamos pleiteando. 900 mil quilômetros quadrados de extensão é o território do Chile, mais o território do Uruguai, ainda dá troco. Isso dá um total de 4 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então esse é o tamanho do Brasil. Quer dizer, o Brasil terrestre tem 8 milhões e 500 mil, esse Brasil marítimo tem metade disso. 4,5, 4,5, um pouquinho mais. mais. Poderíamos dizer que o Brasil hoje tem 13 milhões de quilômetros quadrados sob sua jurisdição,
8 milhões e meio de território seco e 4 milhões e meio de território molhado. Em que medida o Brasil já está aproveitando os recursos dessa Amazônia Azul? A Amazônia Azul nos oferece inúmeras oportunidades. Aliás, é até uma coisa interessante. Fazer uma comparação com a Amazônia Verde. A Amazônia Verde é vasta. E olhando de cima ela é verde. Até nos mapas a gente pinta de verde. E ela oferece uma quantidade muito grande de oportunidades para a sociedade brasileira, mas ela é frágil e precisa ser protegida. E sabemos que ela é riquíssima em recursos biológicos e minerais. Mas isso desperta a cobiça e precisa ser protegido. Esses 4 pontos, eles acontecem também nesse nosso mar, porque ele também é vasto, só que ele é azul, olhado de cima. Ele oferece inúmeras oportunidades para a sociedade brasileira, que a sociedade brasileira ainda não tomou conhecimento de alguns, mas é frágil e precisa ser protegido. E é riquíssima em recursos vivos e não vivos, biológicos e minerais, que também a sociedade ainda não tomou conhecimento. E por isso desperta a cobiça e precisa ser protegida. A comparação desses 4 pontos é que levou a Marinha a batizar esse nosso mar de Amazônia Azul em comparação com a Amazônia Verde. Então, os recursos existem, as oportunidades são imensas. Essas oportunidades permitem uma quantidade muito grande de atividades marítimas, poucas estão sendo executadas. E essas atividades poderiam gerar milhões e milhões de empregos e sustentar milhões e milhões de famílias brasileiras. A Petrobras talvez seja, a Petrobras é a maior empresa brasileira, talvez seja das empresas brasileiras aquela que mais tira proveito em benefício da economia nacional dos recursos do fundo do mar. É claro que isso também deve despertar cobiça. E a Marinha Brasileira está preparada para, se necessário, defender as nossas plataformas de petróleo no mar? Posso dar uma resposta grande? Grande. Resposta grande. É um item que eu acho que ele precisaria ser, um conceito que ele precisaria ser melhor trabalhado. É esse conceito de mentalidade marítima. Em certas fases da história, algumas sociedades, durante certas fases, entenderam a importância do mar para o seu desenvolvimento ou sua segurança. E investiram no mar, desenvolveram atividades marítimas, exploraram os recursos do mar e fizeram com que isso tudo fosse conduzido ao bem-estar da sociedade. Como conhecemos, não existiria se em Portugal, num certo momento, não houvesse uns reis talvez meio malucos, obcecados pela mentalidade marítima. Como é que um país tão pequeno, né, foi tão longe? Porque o índice de mentalidade marítima, a medida dessa mentalidade, naquela fase, naquela sociedade, foi altíssimo. Nós já tivemos também índices de mentalidade marítima muito altos. Toda a nossa colônia, na verdade, a nossa colônia era um conjunto de cidades que não se ligavam por terra, eram ligadas por mar. Quer dizer, a noção da importância do mar era muito grande. Na independência também, a consolidação da independência, a garantia da integridade nacional também era ali nós desenvolvemos uma mentalidade marítima alta. Mas eu acho que tivemos que cuidar do nosso interior. Desde a Guerra do Paraguai, nós tivemos que consolidar a nossa interior. Eu acho que exageramos. E o nosso índice de mentalidade marítima veio muito baixo. Hoje nós temos um índice extremamente baixo. O que poderia ser investido em atividades marítimas é desviado para outras atividades. O que deveria ser aplicado no transporte marítimo é aplicado no transporte terrestre ou em outras coisas menos producentes. O royalty do petróleo, que é o recurso por lei para que a Marinha pudesse proteger exatamente o processo de exploração de petróleo, ele é contingenciado e usado para outras necessidades nacionais. Para o superávit primário? Por exemplo, principalmente. Então não há recursos para fazer a proteção que devia ser feita.
Não há, não há. Os Quer dizer, recursos estão sendo guardados, não são aplicados como manda a lei. quer dizer, quem quiser, outro país ou até algum grupo econômico, ou um grupo terrorista, um grupo mafioso, pode se apoderar de uma ou várias das plataformas da Petrobras. Acho que estamos sujeitos a isso tudo. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer, nem a gente torce que isso aconteça. Tomara que nunca aconteça, mas nós estamos menos protegidos também. Também não garanto que se a gente tivesse todos os recursos, a gente estaria sempre protegido. Mas certamente estamos hoje muito menos protegidos do que deveríamos estar. Uma outra questão, o transporte marítimo. O senhor lembrou que houve época em que as regiões brasileiras se comunicavam umas com as outras pelo mar. Hoje não temos mais navegação de passageiros, mas pelo menos uma grande parte do nosso comércio exterior é transportada de navio. Quer dizer, ninguém vai transportar soja de avião porque fica inviável, né? E o Brasil está aproveitando bem o fato de ter um litoral tão grande e o acesso que tem aos oceanos? O Brasil tem mais de 40 portos, dos quais 16 em razoáveis condições operacionais, que podiam ser muito melhores, e eu acho que o governo está tentando melhorar a condição desses 16. Mas são mais de 40 portos. Nós estamos exportando, parece que esse ano, 2007, as expectativas é que a gente atinja 260 bilhões de comércio exterior, não é? Importação e importação. Para movimentar esses 260 milhões de comércio exterior, nós precisamos pagar provavelmente mais de 20 bilhões de frete. É interessante comparar esse número 20 bilhões de frete com o que a gente consegue exportar depois de um ano inteiro de trabalho em termos de soja, de café, de minério, de frango, de carne, etc. Era bom fazer essa comparação. Esse total de 20 bilhões, ele é razoável a gente imaginar que 40% dele seja transportado por nós, 40% por outros. Essa é a praxe internacional. Seria uma coisa mais justa, né? O importador pega a sua parte, o exportador pega a sua parte. Sim, o Brasil já transportou, décadas atrás, 40% do seu comércio exterior em navios de bandeira brasileira, construídos no Brasil e operados por tripulações de brasileiros. Hoje, quanto é que o Brasil transporta em navios de bandeira brasileira? O Brasil chegou a controlar 40% do seu frete, não obrigatoriamente, não necessariamente com navios construídos no Brasil, com bandeira brasileira e tripulação brasileira. Isso nós chegamos a perto de uns 30%. Não faz muito tempo atrás. Mas essas coisas vêm caindo muito. Navios construídos no Brasil, bandeira brasileira e tripulação brasileira, nós chegamos a quase 30%. Hoje seriam 30% desses 20 bilhões de dólares. Mas hoje esse número veio caindo. Com navios brasileiros, navios construídos no Brasil, bandeira brasileira, tripulação brasileira, o nosso transporte marítimo hoje é zero. Zero? Zero. O nosso comércio exterior foi entregue a navios estrangeiros construídos no estrangeiro e operados por tripulações estrangeiras, e nós pagamos 20 bilhões por ano. Essa é a nossa realidade, no comércio exterior. Sim. Como é que isso pôde acontecer sem nenhuma resistência, nenhuma reação, nenhuma tentativa de segurar esse patrimônio nacional? Quando a gente for observar tudo o que está acontecendo na Amazônia Azul, nós vamos ter outros choques além desse. Eu acredito que eles todos tenham sido consequência dessa queda vertiginosa do nosso índice de mentalidade marítima, pelo exagero do nosso país em crescimento, em que nós nos dedicamos demasiadamente ao interior, desprezando essa possibilidade. Eu acho que é isto. As razões são muitas.
as dificuldades do transporte marítimo, como qualquer atividade, elas ocorrem, né? Mas uma coisa é o país desistir por causa dessas dificuldades e abrir mão absolutamente de uma quantia fantástica. Associada a essa quantia, eu acho mais importante ainda, são as oportunidades de negócio, as atividades que poderiam ser executadas de construção naval, de nave-peças. A construção naval é uma construção com uma cadeia produtiva muito grande. A quantidade de empregos indiretos que estaria associado à construção naval é imensa, né? Insumos, chapas e nave-peças e etc. E com todo o processo de operação. Isso, eu acredito que a gente esteja perdendo centenas de milhares de empregos. Quais são as razões? A construção naval, durante certa fase, foi cara. Os estaleiros não estavam com a melhor tecnologia do mundo. Isso são dificuldades que poderiam ser vencidas facilmente. Havia certa desonestidade, houve acusações de pouca honestidade em certas operações. Então essas coisas foram acontecendo.